Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no quadro Pensando Alto para falar desta vez para vocês sobre o Doutor Estranho e a viagem astral. É uma questão muito importante que às vezes surge, né, quando a gente vê aquelas situações em que o Doutor Estranho, tanto nas histórias em quadrinhos quanto nos filmes, ele faz o desdobramento daquela forma espiritual em alguns momentos, tal, e é chamado em alguns momentos de um jeito, em outros de outro. Então a pergunta é, como que seria o termo mais correto para chamar aquela expressão espiritual que acontece fora do corpo dele, e se tudo que está ali dito corresponde ao que as filosofias esotéricas, as filosofias teosóficas e espirituais, espíritas, como eles veem isso tudo e que variantes podem acontecer dentro dessa visão, certo? Tudo isso nós vamos ver depois da nossa vinheta. Então, o assunto que nós vamos abordar é esse, sobre o Doutor Estranho e a viagem astral, e eu começo a dizer a vocês que logo no começo, nas primeiras histórias em quadrinhos escritas por Steve Ditko e Stan Lee, que foi uma origem que depois, posterior até, que foi solicitada, né? Depois que o Doutor Estranho já existia, não tinha um momento de origem nos quadrinhos, foi solicitado pelos fãs, e acabou que o Stan Lee e Steve Ditko, que ainda estavam escrevendo histórias do Homem-Aranha, resolveram fazer a origem do Doutor Estranho a pedido desses fãs, e nesta origem logo a gente vê algo que é a projeção do astral, né, do Doutor Estranho acontecendo e tal, e nesta origem ele fala formação espiritual, ele forma espiritual e não propriamente forma astral, corpo astral, etc. É uma terminologia que pode ser utilizada, não é a mais usual, a mais correta, mas é como se estivéssemos falando ali de uma forma que corresponde ao espírito, mas a gente sabe que não corresponde ao espírito propriamente. O espírito em essência, o espírito no sentido mais verdadeiro da palavra, né? Então, o corpo espiritual, ou como muitos chamam dentro do espiritismo, seria o perispírito, seria dentro da teosofia e das filosofias esotéricas em geral, correspondente ao corpo astral, né? Mas em outras revistas, em outras histórias em quadrinhos, também a gente encontra o Doutor Estranho se referindo a esta projeção dele como sendo forma ectoplásmica. Aí é que o erro passa a ser pior ainda, porque forma espiritual ainda pode-se dizer que seria algo equivalente ao que no espiritismo é chamado de corpo espiritual ou perispírito, que é como André Luiz chama, né, nos seus livros, corpo espiritual, e corresponde ao perispírito, mas a forma ectoplásmica, essa daí não tem como, porque na verdade a forma ectoplásmica é uma forma perceptível, que poderá se tornar perceptível, mas com conteúdo físico, né, do mundo físico mesmo, extraído da região periférica das células. Então aqueles componentes bioplasmáticos, né, aqueles componentes que estão na periferia da célula, que é por isso chamado ectoplasma, eles são eliminados pelos orifícios humanos, e geralmente as pessoas que possuem um dom, uma capacidade de mediunidade de efeitos físicos, né, na visão espírita, ou capacidade psicocinética, capacidade de atuar sobre a matéria, precisam recorrer a eles, né? Então essa forma ectoplásmica é a mesma forma que quando assume uma situação material mais densa, gera a materialização, as materializações luminosas e as materializações comuns, né? Então, geralmente, até esse ectoplasma sai pela boca, por alguns outros orifícios do corpo, e acabam gerando materializações que são leitosas, aquelas formações, assim, algumas vezes nem muito agradáveis de ver, mas isso aí seria uma condição de se ver o corpo físico. Eu poderia dizer a vocês que também, em algum momento, no primeiro filme de Doutor Estranho, poderíamos dizer que a formação ectoplásmica que aconteceu foi justamente quando ele aparece para Christine, pedindo a ela para fazer o procedimento cirúrgico dele, que tomou uma facada, né, se eu não me engano, e ele teve que recorrer a ela, e ele, como cirurgião, orientou a própria cirurgia dele
com uma formação que eu diria que seria ectoplásmica dentro de uma visão espiritualista, e porque ele aparece a ela. Um pouco mais alto. Por favor, cuidado com a agulha. Em algum momento depois ele deixa de aparecer, diz que vai ter que se ausentar e começa uma luta, uma batalha que não aparece aos olhos dela, e a gente percebe que ali sim está se dando uma batalha no astral. Às vezes aparecem alguns impactos fortes, né, que repercute no físico. Isso é uma coisa bem assim sensacionalista para poder dar segmento ao filme, da ação, da movimentação, e ela se assustar em alguns momentos, atrapalhar a própria cirurgia, mas a gente com isso percebe que existe a forma ectoplásmica, que seria essa que ela consegue ver. O ectoplasma, como tem vários graus de densidade, ele poderia estar mais denso e visível, ou menos denso e até invisível, promovendo levitações, como em filosofias esotéricas ou em parapsicologia a gente vê algumas pessoas capazes de levitar objetos utilizando o ectoplasma, ou como também é dito, a alavanca psíquica, né, que é invisível, mas ela consegue contrapor uma ação contrária à força da gravidade. Então, a princípio a gente já pode estabelecer aí uma diferença, né, que é formações ectoplásmicas, né, o corpo ectoplásmico, etc. Isso aí pode até acontecer nas histórias em quadrinhos, se a gente entender que é o momento em que Doutor Estranho quer ter uma manifestação maior no físico, sendo visível, etc. Mas, quando ele está no corpo astral, na sua projeção astral, ele não está sendo visível, né? Isso aconteceu em alguns momentos, só que aquele momento em que a anciã faz com que o corpo astral dele se projete de maneira brusca. Sua forma astral saiu da sua forma física. O que tinha no chá? Aquilo ali é possível acontecer, fazendo com que alguns chakras fiquem mais lentos, e isso libere a conexão do corpo astral com o corpo físico. E aí alguma pessoa pode até induzir o sono ou induzir o desdobramento astral, como isso acontece com alguns seres espirituais, auxiliares espirituais, que fazem isso para ajudar a projeção espiritual de algumas pessoas que precisam vivenciar algo em outras regiões, em outras zonas mais sutis, e aí levam essas pessoas em seu corpo astral. Uma coisa também que é importante, talvez não tenha isso e nem deva ter em algumas histórias em quadrinhos, mas poderia muito bem até explorar, é que existe uma coisa chamada projeção astral, já que o corpo astral é o corpo das emoções, e que as pessoas, quando viajam nesse corpo astral, a viagem astral, elas vivenciam todas as emoções dessa viagem. Mas quando a viagem é no corpo mental, ela já não passa por essas experiências emocionais. Acaba tendo uma captação muito mais sutil, mais profunda, de energias mais sutis, porque o corpo mental é mais elevado energeticamente e mais sutil. Então, nesses casos, a pessoa não experiencia emoções muito fortes. Eu queria recomendar para vocês um livro que é da teosofia, que ajuda muito a compreensão, que é esse O Plano Astral, de Charles Leadbeater, e também O Corpo Astral, que tem algumas informações tiradas deste, mas que fala um pouco mais, O Corpo Astral, de Arthur Power, né? Mas também tem alguns outros livros, como por exemplo esse de Susan Blackmore, que é Experiências Fora do Corpo, e aí já fala especificamente dessas viagens astrais. E quero falar também de alguns livros espíritas, por exemplo, Fatos Espíritas fala muito de como William Crookes estudou o ectoplasma, que eu falei nesse instante. Eu disse a vocês que o ectoplasma é mais físico e está presente na camada mais externa das células, e isso foi confirmado por William Crookes, porque ele estudou a fundo como cientista que descobriu o elemento tálio, né, o elemento químico tálio, e também descobriu o elemento... Aliás, o estado da matéria chamado estado plasma, que ele chamava de matéria radiante na época dele. Ele é um cientista reconhecido nos meios, né, acadêmicos, etc. Fez história com a ciência,
Ele também pesquisou cientificamente as questões espíritas e teosofistas, etc. E ele trouxe para a gente a informação de que ele colocou corantes em algumas materializações que ele estava estudando, corantes que não são prejudiciais ao organismo, e quando o médium recolheu a matéria ectoplásmica dela, passou ao corpo todo ficar pintado com aquele corante da determinada cor do corante, e aí que ele começou o estudo para saber de onde vinham esse ectoplasma. É aí que ele percebeu que estava disperso pelo corpo todo, nas células, nas camadas mais externas dessas células, por isso passou a se chamar ectoplasma. E ele é feito de lecitina fosfórica, por isso que de vez em quando, ele, em alguns momentos, em algumas experiências, ele assume uma luminosidade, né? E aí eu queria indicar também esse livro, né, de materializações luminosas, que é de R.A. Ranieri, é um livro espírita, fala de vários exemplos e pesquisas feitas. Aqui tem também esse Materializações de Espíritos, né, de Ernesto Bozano e Paul Gibier, estudado muito cientificamente, né. Tem esse livro de um amigo meu, espírita, que é falando sobre Daniel Douglas Home, que é o de Adilton Pugliese. Eles mostram alguns estudos das experiências com o Daniel Douglas Home, e aí fala também um pouco da experiência de William Crookes com a explicação dessa levitação usando o ectoplasma, etc. E também, por último, queria indicar esse livro de Wagner Borges, um livro que é espírita e espiritualista ao mesmo tempo, e tem ilustrações fantásticas falando dessa questão do desdobramento. Então eu aconselho também a leitura. Eu já usei muito essas ilustrações em palestras, e ele é muito didático e tem informações muito ricas sobre o assunto. Então, pessoal, era isso que eu queria falar sobre esse assunto para vocês. Não vou mais alongar para não ficar muito grande o vídeo, e aguardo vocês em outro vídeo, ok? Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like se gostaram desta fala nossa aqui, e também fazer algum comentário que vocês queiram falar e tal, sobre essas questões que nós falamos aqui, tá certo? Então, até o próximo vídeo.